Perdi tudo da noite pro dia, mas dei a volta por cima de uma forma que ninguém jamais esperava. Sempre tive orgulho do meu crachá da Têxtil Mueller. 15 anos não são 15 dias, e eu conhecia cada centímetro daquela fábrica como a palma da minha mão. O barulho dos teares já fazia parte da minha respiração, assim como o cheiro de café fresco que eu preparava toda manhã às 7h15, religiosamente. Era mais do que um emprego, era minha identidade. Naquela sexta-feira de julho, o inverno de Blumenau estava especialmente rigoroso. Vesti meu casaco preferido, presente do meu filho Luiz no último dia das mães, e segui minha rotina como sempre. A névoa típica da cidade cobria o vale do Itajaí, e eu dirigia devagar, observando as luzes dos postes refletindo na neblina. Era bonito, de um jeito melancólico. Fernanda, o senhor Rogério quer falar com você. A voz de Paula, sua secretária, soou diferente naquela manhã. Havia algo em seus olhos, pena, talvez, que deveria ter me alertado. Mas eu estava ocupada demais conferindo planilhas de produção para anotar. O escritório dele sempre me pareceu excessivamente grande para uma fábrica têxtil do interior. Rogério adorava ostentar. A mesa de mogno maciço, as cortinas importadas, o relógio Rolex no pulso, tudo gritava poder. Naquele dia, ele nem levantou os olhos dos papéis quando entrei. Senta, Fernanda. 2 palavras. Foi o suficiente para meu estômago dar um nó. Em 15 anos, ele nunca tinha me pedido para sentar. Vou ser direto. Estamos passando por uma reestruturação. Seu cargo será extinto a partir de hoje. O ar ficou pesado, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio da sala. Minhas mãos começaram a suar e senti o gosto metálico do medo na boca. Mas, como assim, Rogério? Acabei de fechar o relatório trimestral, os números estão ótimos, a produtividade aumentou. Não é pessoal, Fernanda. São decisões estratégicas. Mentira. Era pessoal, sim. Só descobriria isso semanas depois, quando Marina, minha antiga assistente, me ligou chorando. A sobrinha de Rogério precisava de um emprego. Simples assim. 15 anos de dedicação jogados fora por puro nepotismo. Voltei para minha sala em piloto automático. As pessoas me olhavam, mas evitavam contato visual. Notícia ruim corre rápido em fábrica. Guardei minhas coisas numa caixa de papelão, fotos do Luiz, um cacto que sobrevivia há anos na minha mesa, canecas acumuladas de amigos secretos. A caixa parecia pequena demais para caber uma vida inteira. Em casa, o silêncio era ensurdecedor. Luiz estava na escola, e pela primeira vez em anos, eu estava sozinha numa sexta-feira às 14h. Sentei no nosso sofá verde musgo, aquele que compramos quando me promoveram a gerente, e fiquei olhando para o teto. As contas do mês passado ainda estavam sobre a mesa de centro. Escola do Luiz, prestação do carro, plano de saúde. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do Luiz. Mãe, vou passar na padaria. Quer que eu leve alguma coisa? As lágrimas finalmente vieram. Meu filho de 15 anos, sempre tão atencioso. Como eu ia contar para ele? Como explicar que sua mãe, a gerente administrativa, a mulher independente, estava desempregada aos 39 anos? Naquela noite, fizemos pizza caseira, uma tradição nossa de sextas-feiras. Enquanto a massa descansava, contei tudo para ele. Luiz me abraçou forte, do jeito que só adolescente abraça quando quer mostrar que já é quase um homem. Mãe, lembra quando você me ensinou a andar de bicicleta? Você disse que cair faz parte, mas o importante é levantar. Sorri entre lágrimas. Meu filho estava me devolvendo as palavras que um dia usei para confortá-lo. E suas pizzas são as melhores de Blumenau, ele continuou. Todo mundo na escola fala isso quando você manda pro lanche. Foi ali, naquela cozinha pequena, com farinha nas mãos e o cheiro de molho de tomate no ar, que uma ideia começou a nascer. Não era nem mesmo uma ideia formada. Era mais um sentimento, uma inquietação. Algo estava mudando dentro de mim, mesmo que eu ainda não soubesse o quê.
Deitei na cama naquela noite olhando para a lua através da janela do quarto. O vale do Itajaí dormia sob um céu estrelado e eu me perguntava: quem sou eu sem esse emprego, sem essa rotina, sem essa identidade que construí por 15 anos? Não tinha resposta ainda, mas algo dentro de mim dizia que estava prestes a descobrir. A primeira semana após a demissão passou como um borrão. Eu acordava no mesmo horário de sempre. Velhos hábitos são difíceis de morrer. Mas ficava parada na cozinha, segurando uma xícara de café que esfriava sem ser bebida. As paredes pareciam mais apertadas, o silêncio mais pesado. Foi numa dessas manhãs que descobri que minha vizinha, Dona Clara, estava doente. Seu filho comentou no elevador que ela mal conseguia cozinhar. Sem pensar 2 vezes, preparei uma marmita com aquela minha lasanha que sempre fazia sucesso nos almoços de domingo. Quando entreguei, os olhos dela brilharam. Fernanda, isso aqui... Tá uma delícia! Você devia cobrar por isso. A frase ficou martelando na minha cabeça. Naquela noite, fiz as contas. Minha reserva de emergência duraria no máximo 3 meses. O acerto da fábrica ajudaria por um tempo. Mas e depois? Os currículos que enviei pareciam ter caído num buraco negro. Ninguém respondia. 40. Anos se aproximando. E o mercado só queria gente jovem. Comecei pequeno. 3 marmitas por dia, anunciadas num grupo de WhatsApp do prédio. Na primeira semana já eram 10. Na segunda, 15. Minha cozinha virou uma linha de produção improvisada. Luiz ajudava cortando legumes depois da escola, mesmo que eu insistisse que ele deveria estudar. Mãe, isso também é aprender, ele dizia, orgulhoso quando conseguia fazer um corte perfeito nas cenouras. Foi através de um cliente que conheci Dona Neide. Ela apareceu na minha porta numa tarde chuvosa, típica de Blumenau, carregando um guarda-chuva florido e um sorriso, caloroso que contrastava com o dia cinzento. Então você é a moça das marmitas? Minha amiga Teresa não para de falar do seu estrogonofe. Dona Neide era daquelas senhoras que parecem carregar o sol no olhar. Viúva há 5 anos, tinha uma casa grande no bairro Itoupava Seca, com um anexo nos fundos que já foi uma mercearia. Enquanto conversávamos, ela me observava com aquela sabedoria que só os mais velhos têm. Sabe, minha filha, desde que o Antônio se foi, essa casa ficou grande demais para mim. Aquele anexo lá atrás está só juntando poeira. Meu coração acelerou quando entendi o que ela estava propondo. O espaço era perfeito. Uma cozinha industrial antiga, mas bem conservada, com entrada independente e até uma pequena área, que poderia virar um balcão de atendimento. Mas o medo veio junto com a esperança. Abrir um negócio? Eu, que sempre fui funcionária. E se não desse certo? E se... Quando a gente pensa demais, a vida passa. Dona Neide interrompeu meus pensamentos. O Antônio sempre dizia isso. Naquela mesma semana, Marina, minha ex-assistente da fábrica, me ligou. Estava aos prantos. Fernanda, me perdoa. Eu sabia que iam te demitir. A sobrinha do Rogério, ela nem experiência tem, mas ele já tinha decidido. Eu devia ter te avisado. A notícia doeu como um soco no estômago. 15 anos de dedicação, descartados por puro nepotismo. Senti o gosto amargo da traição. A raiva subindo pela garganta. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de me paralisar, aquela raiva virou combustível. No dia seguinte, assinei o contrato de aluguel com Dona Neide. O valor era bem abaixo do mercado. É o preço amigo, ela insistiu piscando um olho. Luiz passou o fim de semana me ajudando a limpar o local, e aos poucos o espaço foi ganhando vida. Pintamos as paredes de um amarelo suave, penduramos plantas na entrada, e meu filho teve a ideia de colocar um quadro negro na parede externa com o cardápio do dia. Compramos equipamentos usados, mas bem mantidos, de um restaurante que estava fechando no centro. Dona Neide aparecia todos os dias, às vezes só para um café, às vezes trazendo uma receita antiga de família. Esse molho branco era o preferido do Antônio, ela dizia, e seus olhos marejavam um pouco, mas seu sorriso nunca diminuía. A inauguração das Delícias da Nanda foi numa segunda-feira fria de agosto.
Acordei às 4 da manhã, o estômago em nós. Quando cheguei ao local, Dona Neide já estava lá, arrumando vasos de flores na entrada. Trouxe para dar sorte, ela disse, me abraçando. O primeiro dia foi uma loucura. Os clientes das marmitas apareceram para apoiar. Trouxeram amigos, família. O cheiro da minha comida caseira atraía pessoas que passavam na rua. No fim do dia, estava exausta, mas realizada. Enquanto limpávamos tudo, Luiz pegou uma das flores dos vasos de Dona Neide e colocou atrás da minha orelha. A senhora tá diferente, mãe. Diferente como, filho? Mas viva. Naquela noite, voltei para casa com os pés doendo e um sorriso no rosto que não conseguia conter. No espelho do banheiro, olhei para a flor ainda presa no meu cabelo e percebi. Meu filho tinha razão. Eu estava diferente. A Fernanda que dedicou 15 anos à fábrica ainda estava ali, mas agora havia algo mais. Algo que nem Rogério, nem sua sobrinha, nem ninguém poderia tirar de mim. Pela primeira vez em semanas, dormi sem medo do amanhã. Os primeiros meses das delícias da Nanda foram como uma montanha-russa. Havia dias de sol, quando a fila dobrava da esquina e eu mal conseguia dar conta dos pedidos. E havia dias de tempestade, literalmente, quando eu ficava olhando pela janela, contando os trocados no caixa e me perguntando se não tinha cometido o maior erro da minha vida. O primeiro grande baque veio quando a geladeira industrial quebrou. Era uma terça-feira e eu tinha acabado de receber uma encomenda grande para um evento corporativo. 40 marmitas executivas que poderiam abrir portas para outros contratos. Quando ouvi aquele barulho estranho vindo do motor, meu sangue gelou. São R$3.000 para consertar no mínimo, disse o técnico coçando a cabeça. E olha, sendo sincero, com esse modelo antigo, não garanto que não vai dar problema de novo em breve. R$3.000. O valor ecoou na minha cabeça como um sino. Era praticamente todo o meu lucro do mês. O banco tinha negado meu pedido de empréstimo. Autônomos são grupo de risco, disseram. E eu ainda não tinha coragem de pedir ajuda para minha família. Naquela noite, chorei no ombro de Dona Neide. Ela me serviu um chá de camomila e escutou em silêncio todas as minhas angústias. Sabe, Fernanda, ela disse depois de um tempo. Quando o Antônio morreu, pensei que minha vida tinha acabado. 5 anos de luto, me escondendo do mundo. Até você aparecer com suas marmitas e seu sorriso, trazendo vida para essa casa velha. De novo. Ela se levantou e foi até uma gaveta antiga. Voltou com um envelope. O Antônio sempre guardava um dinheirinho para emergências. Está parado no banco há anos. R$3.000 não vão fazer falta para uma velha como eu, mas podem salvar o sonho de alguém que ainda tem muito pela frente. Dona Neide, eu não posso... Pode sim, e vai me pagar quando puder, sem pressa. Foi nesse momento que Luiz chegou da escola. Ele tinha emagrecido nas últimas semanas, e eu sabia o motivo. Estava pulando o almoço para economizar o dinheiro da cantina. Mãe, ele disse, jogando a mochila no chão. Tive uma ideia. Que tal a gente fazer marmitas fitness? A galera da academia vive reclamando que não tem opção saudável por aqui. Olhei para meu filho, depois para Dona Neide. As 2 pessoas que mais acreditavam em mim, cada uma oferecendo um pedaço da solução. No dia seguinte, coloquei um anúncio novo no quadro negro. Em breve, linha fitness das delícias da Nanda. Usei o dinheiro de Dona Neide para consertar a geladeira e comprar potes próprios para marmitas fitness. Luiz me ajudou a pesquisar receitas saudáveis na internet e juntos criamos um cardápio completamente novo. Mas nem tudo eram flores. Em uma manhã particularmente movimentada, reconheci uma voz que me fez congelar. Rogério. Então é aqui que você está agora, Fernanda? Ele olhava ao redor com uma mistura de curiosidade e desdém, como se estivesse inspecionando algo inferior. Ao seu lado, uma jovem que deveria ser sua sobrinha, minha substituta, parecia desconfortável. Pois é, Rogério, a vida dá voltas, respondi, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado.
Soube que você anda fornecendo para algumas empresas aqui perto. Ele comentou, folheando o cardápio. Sabe como é, mundo pequeno? As pessoas comentam. Entendi a ameaça velada em suas palavras. Ele ainda tinha influência na cidade, contatos que poderiam fechar portas para mim. Seu estrogonofe ainda é o mesmo da fábrica? Ele perguntou com um sorriso irônico. Não, respondi, olhando nos olhos dele. Agora é muito melhor. Depois que eles saíram, corri para o banheiro e vomitei. Anos de subordinação não se desfazem da noite para o dia. Mas quando voltei para a cozinha, algo tinha mudado dentro de mim. A visita de Rogério, em vez de me derrubar, tinha acendido uma chama. Naquela mesma semana, participei de uma feira gastronômica no centro da cidade. Investi nas marmitas fitness, que faziam sucesso principalmente entre o pessoal das academias e escritórios. O dinheiro ainda era curto. As dívidas ainda me assombravam de noite, mas algo estava diferente. Eu não tinha mais medo. Uma cliente regular, dona de uma academia, me procurou após provar a nova linha fitness. Fernanda, você já pensou em expandir? Tenho umas amigas empresárias que adorariam conhecer seu trabalho. Expansão. A palavra me assustava e me excitava ao mesmo tempo. Olhei para a foto do meu primeiro dia como gerente da fábrica, ainda pendurada na parede da cozinha, um lembrete do que eu já tinha sido capaz de fazer. Por que não? Respondi, surpreendendo a mim mesma. Naquela noite, sentada na varanda com Dona Neide, observando as luzes de Blumenau se acenderem uma a uma, percebi que estava sorrindo sozinha. Que foi? Ela perguntou. Sabe aquele medo que eu tinha todo dia de acordar? Aquela sensação de estar sempre à beira de um precipício? Sim, acho que finalmente entendi. Às vezes a gente precisa cair para aprender a voar. Dona Neide pegou minha mão entre as suas, ásperas de tanto trabalho e suaves de tanto amor. Então voa, minha filha, voa alto. Dizem que sucesso é como perfume, difícil de criar, impossível de esconder. Em 6 meses, As Delícias da Nanda tinha virado referência em Blumenau. Não era mais apenas um negócio de marmitas, era uma história de superação que corria de boca em boca pela cidade. A grande virada aconteceu quando Helena, dona da academia que havia me incentivado a expandir, me apresentou para sua irmã Sara, proprietária de um coworking em Joinville. Era uma quinta-feira chuvosa, e Sara tinha dirigido 40 minutos só para me conhecer. Fernanda, vou ser direta, ela disse, provando uma de nossas marmitas fitness. Tenho 300 pessoas no meu espaço de coworking, e todas precisam almoçar. O restaurante que nos atendia fechou mês passado, e desde então recebo reclamações diárias. Meu coração disparou. 300 marmitas diárias? Era mais do que o dobro da minha produção atual. Não tenho estrutura para isso. Sara, confessei, sentindo o gosto familiar do medo na boca. Ainda não tem. Ela corrigiu sorrindo. Mas e se eu te ajudar a ter? Sara não estava oferecendo apenas um contrato. Estava propondo uma sociedade. Ela investiria na ampliação da cozinha, na compra de equipamentos novos, e eu forneceria. Exclusivamente para seu coworking, além de manter minha clientela local. Passei a noite em claro, pensando na proposta. O investimento era tentador, mas significava mudar tudo. Contratar funcionários, criar processos, talvez até deixar o espaço de Dona Neide. Mãe, Luiz me encontrou na cozinha às 3 da manhã, fazendo café. Lembra quando você me disse que às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente? Sorri. Meu filho estava usando minhas próprias palavras contra mim. De novo. E se esse for o momento de dar esses 2 passos? Ele continuou. A senhora sempre quis ser mais do que uma funcionária. Agora pode ser mais do que uma pequena empresária também. Na manhã seguinte, fui conversar com Dona Neide. Meu coração estava apertado. Como dizer à pessoa que me estendeu a mão quando eu mais precisava que precisaria partir? Ela me ouviu em silêncio, suas mãos enrugadas, acariciando a xícara de chá. Sabe, Fernanda, ela disse finalmente,
Quando o Antônio começou nossa mercearia, era tudo muito pequeno. Um dia, apareceu a oportunidade de comprar o terreno ao lado, expandir. Ele teve medo, quis ficar no conforto. Até hoje me pergunto como teria sido se tivéssemos arriscado. Seus olhos encontraram os meus, cheios de carinho e sabedoria. Não cometa o mesmo erro que nós. Esse anexo já serviu ao seu propósito. Te ajudou a levantar. Agora é hora de voar. Com as bênçãos de Dona Neide e o apoio de Luiz, aceitei a proposta de Sara. As semanas seguintes foram uma revolução. Alugamos um galpão no distrito industrial, compramos equipamentos de última geração e, o mais difícil, comecei a formar uma equipe. Maria, minha primeira funcionária, tinha a mesma história que eu, demitida depois de anos numa empresa, precisando recomeçar. Jorge, o segundo contratado, era um jovem chefe cheio de ideias para nossa linha fitness. Logo éramos 10 pessoas, e eu me vi do outro lado da mesa, agora como empregadora. Quero que vocês nunca esqueçam uma coisa, disse no primeiro dia de treinamento. Cada marmita que sai daqui não é só comida, é cuidado, é respeito, é recomeço. O primeiro mês fornecendo para o coworking foi um teste de fogo. Acordava às 4 da manhã, dormia à meia-noite. Luiz praticamente se mudou para a cozinha industrial comigo, transformando um canto em seu cantinho de estudos. Mas deu certo. As avaliações eram excelentes, e logo outros espaços de coworking começaram a nos procurar. Nossa marca estava crescendo, e com ela, crescia também minha confiança. Foi nessa época que recebi uma ligação inesperada. Era o setor de compras da Textil Mueller. Estamos procurando um novo fornecedor para o refeitório da fábrica, disse a voz do outro lado da linha. Sua empresa foi altamente recomendada. Senti um arrepio na espinha. A mesma fábrica que tinha me demitido agora queria meus serviços. Por um momento, pensei em recusar. Seria uma doce vingança. Mas algo dentro de mim havia mudado. Posso apresentar nossa proposta amanhã mesmo, respondi profissional. Quando desliguei, Luiz estava me observando com um sorriso orgulhoso. A senhora é mesmo muito forte, mãe. Não, filho. Só aprendi que sucesso é a melhor vingança. Naquela noite, voltei ao anexo de Dona Neide pela última vez. Em uma semana, começaríamos a fornecer para a Textil Mueller, e nossa nova cozinha industrial estaria funcionando a todo vapor. O quadro negro ainda estava lá, com aquele primeiro anúncio meio apagado. Passei a mão sobre ele, sentindo a textura do giz sob meus dedos. Quantos cardápios tinha escrito ali? Quantos sonhos tinham começado naquele pequeno espaço? Dona Neide apareceu na porta, carregando um vaso com flores frescas. Para dar sorte na nova fase, ela disse como tinha feito no primeiro dia. Abracei-a forte, sentindo o cheiro de lavanda que ela sempre usava. Sabe, Dona Neide, acho que finalmente entendi. Às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar quem realmente é. Ela sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Não, minha filha. Você não perdeu tudo. Você só trocou uma vida emprestada por uma que é todinha sua. Era uma manhã de primavera em Blumenau, quando estacionei em frente à Textil Mueller. O perfume das flores de ipê rosa que decoravam a entrada me trouxe uma onda de memórias. Quantas vezes eu tinha passado por ali, sempre apressada, sempre preocupada com relatórios e metas. Agora, 1 ano depois da minha demissão, eu voltava. Não como funcionária, mas como dona das Delícias da Nanda, empresa que fornecia refeições para 3 coworkings em Joinville, e agora começaria a atender a fábrica onde tudo tinha começado, ou terminado, dependendo do ponto de vista. Senhora Fernanda? A nova secretária de Rogério me recebeu com um sorriso profissional. Eles estão esperando na sala de reuniões. Senhora Fernanda. O título soou estranho aos meus ouvidos. Era assim que os funcionários me chamavam agora. Principalmente os mais jovens. De gerente demitida a empresária respeitada. A vida tem mesmo um senso de humor peculiar. A sala de reuniões estava cheia.
representantes do setor de compras, do RH e, claro, Rogério. Ele parecia menor de alguma forma, menos intimidante. Ou talvez eu é que estivesse maior. Fernanda. Ele ensaiou um sorriso constrangido. Que bom que você pôde vir. Apresentei nossa proposta com a confiança de quem conhecia seu produto. Falei sobre nossa cozinha industrial, nossos processos de qualidade, nossa equipe de 20 funcionários. Mencionei os contratos com os coworkings, os elogios dos clientes, nossa linha fitness que fazia sucesso. E quanto à capacidade de produção? Alguém perguntou. São muitas refeições diárias. Acabamos de adquirir novos equipamentos, respondi. E já contratamos mais 5 pessoas para atender exclusivamente a Têxtil Miller. Uma dessas pessoas era Marina, minha ex-assistente. Ela tinha me procurado 2 semanas antes, depois de ser demitida. A sobrinha de Rogério estava reestruturando o departamento. Fernanda, Rogério pigarreou, ajustando sua gravata à cara. Sobre o passado. O passado é uma lição, não um fardo. Interrompi suavemente. Aprendi isso no último ano. Saí da reunião com o contrato assinado e uma sensação de completude que não tinha nada a ver com vingança. Era algo maior, mais profundo. A certeza de que cada momento difícil tinha me levado exatamente onde eu precisava estar. Dirigi até o anexo de Dona Neide. Mesmo tendo nossa cozinha industrial, eu ainda passava por lá quase todo dia. O espaço agora servia como um café pequeno, onde vendíamos doces e salgados. Uma ideia que surgiu quando percebi que não conseguia simplesmente abandonar aquele lugar que tinha sido meu primeiro recomeço. Como foi lá? Dona Neide perguntou, servindo nosso café da tarde ritual. Assinamos o contrato. Sorri. E sabe o que é mais incrível? Eu não senti nada. Nem raiva, nem ressentimento, nem vontade de provar algo. Só gratidão. Gratidão? Ela ergueu as sobrancelhas. Se não fosse por aquela demissão, eu nunca teria descoberto minha força. Nunca teria conhecido a senhora. Nunca teria mostrado pro Luiz que a gente sempre pode recomeçar. Falando em Luiz, ele chegou naquele momento, carregando sua mochila, da escola e um envelope. Mãe, chegou sua carta da associação comercial. Abri o envelope ali mesmo. Era o convite para ser palestrante no próximo encontro de empreendedores da cidade. Queriam que eu falasse sobre reinvenção profissional e empreendedorismo feminino. Viu só? Dona Neide sorriu. De demitida a inspiração. Quem diria? Naquela noite, fizemos uma pequena celebração na nossa cozinha industrial. Toda a equipe estava lá. Maria, que agora era nossa gerente de produção. Jorge, promovido a chefe executivo. Marina, começando sua própria história de recomeço. E tantos outros que tinham se juntado à nossa jornada. Luiz tinha preparado uma surpresa. Um mural com fotos nossas, desde o primeiro dia no anexo de Dona Neide até a inauguração da cozinha industrial. No centro, havia uma foto minha antiga, do tempo da fábrica, ao lado de uma atual. Olha só a diferença, mãe, ele apontou. Seus olhos, eles sorriem agora. Observei as 2 Fernandas na foto. A antiga, impecável no seu terninho, séria, tensa. A atual, com avental, cabelos presos, sorrindo de verdade. Não era só uma mudança externa, era todo um universo de diferença. Sabe, filho, tem uma coisa que eu aprendi nessa história toda, falei, abraçando-o. A gente passa tanto tempo tentando ser quem os outros esperam, que às vezes esquece de descobrir quem realmente é. E quem é você, mãe? Olhei ao redor. Para minha equipe, que também era uma família. Para a Dona Neide, que tinha sido meu porto seguro. Para meu filho, que tinha crescido e amadurecido junto comigo nessa jornada. Olhei para minhas mãos, que agora criavam ao invés de apenas digitarem relatórios. Eu sou alguém que perdeu tudo, respondi. E descobriu que tudo não era nada comparado com quem eu podia ser. No dia seguinte, acordei cedo como sempre. O sol nascia sobre o vale do Itajaí,
pintando o céu de rosa e laranja. Preparei café, não mais uma xícara solitária, mas uma garrafa térmica cheia para compartilhar com minha equipe. No caminho para a cozinha industrial, parei no anexo de Dona Neide. O quadro negro ainda estava lá, e todo dia eu escrevia uma mensagem diferente nele. Naquela manhã, escrevi algo que tinha aprendido da maneira mais difícil. Às vezes, perder. Tudo é só o universo abrindo espaço para quem você deveria ser. E pela primeira vez, percebi que não tinha mais medo do amanhã, porque o amanhã não era mais uma ameaça, era uma promessa. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado, sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.